Gostaria de falar agora sobre, é claro, a celebração da iniciação cristã hoje, apresentando o rito de iniciação cristã de adultos. Então, darei a vocês um esquema, uma compreensão do RICA, onde vocês poderão perceber, diluído no texto, no modo como foi preparado, no seu esquema, toda aquela teologia bonita, tanto da Sagrada Escritura, da patrística e da experiência dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos do cristianismo, melhor. Vocês poderão agora então pegar o RICA, quem tem possibilidade, não sei, nas suas bibliotecas aí, ou até mesmo uma versão em PDF online, para que vocês possam acompanhar aquilo que direi. Então, a visão geral da sua estrutura, porque é bom que vocês se familiarizem com o texto do RICA, certo? E precisa esse texto também ter nas sacristias, nos lugares, para que seja adaptado ao seu uso também, já que se em alguma paróquia, em algum lugar não podemos utilizá-lo integralmente, mas podemos ter essa possibilidade de adaptar, de colher alguns elementos e realizar, Então, o RICA, ele é precedido por uma introdução geral composta por 35 números. Apresenta em sua introdução os essenciais fundamentos teológicos da iniciação cristã, válidos para os adultos e crianças, ressalta a unidade dos 3 sacramentos, de 1 a 2, sublinha a dignidade do batismo, sacramento da fé, incorporação à igreja, nascimento para uma nova vida, inserção no mistério da morte e ressurreição de Cristo, nos números de 3 a 6, acena para a responsabilidade do povo de Deus com a missão de transmitir a fé e preparar ao batismo os novos crentes, pela função dos diversos ofícios e ministérios, com uma atenção mais ampla ao papel do padrinho, os números de 7 a 17. E vejam, os padrinhos é como embaixadores de Deus, são escolhidos para representar e lembrar aos que são batizados esta filiação divina. Então, muito bonita a missão do padrinho e da madrinha. Apresenta as coisas necessárias para a celebração do batismo, de 18 a 29, que vocês poderão tomar, e recorda a todos as adaptações que competem às conferências episcopais, de 30 a 33, e também adaptações a critério do ministro do batismo, de 34 a 35. Continuando, o rito da iniciação cristã dos adultos. O RICA, ele exprime e realiza os modos, as passagens, os sinais de um caminho pessoal na igreja, a fé cristã, que deve inspirar também as correspondentes etapas do itinerário também das crianças. Vejam, modos, passagens, sinais. Aqui presente é aquele conceito de iniciação que nós também, de modo introdutório, vimos. Então, o RICA, agora estudado, é subdividido em 6 capítulos, precedido por uma dúplice introdução e seguido de um apêndice. Além da introdução geral, o RICA possui uma introdução composta por vários números, que sublinham o sentido e articulação do novo rito, isto é, ampla descrição da estrutura da iniciação dos adultos, com os seus 3 graus ou passagens que levam aos tempos da procura e da maturidade, ou são por estes preparados. Vocês verão no número de 4 a 40. Esclarece o papel dos vários ministérios e funções, de 41 a 48, e precisa o tempo e o lugar da iniciação cristã, os números 49 e 63, e a definição das diversas competências das conferências episcopais, do bispo da igreja local, do ministro da celebração, na adaptação do rito, dos números 64 a 67. O primeiro capítulo, que é o mais amplo, apresenta o rito do catecumenato segundo as várias etapas.
Os capítulos 2º, 3º e 4º prevêem itinerários de iniciação itinerários propostos em forma completa no primeiro capítulo, vem em seguida adaptados a situações circunstanciais. O capítulo 5º apresenta o rito da iniciação cristã das crianças na idade do catecismo. E o último capítulo oferece uma rica série de textos, orações, leituras bíblicas, diálogos, orações para favorecer uma maior variedade de adaptações do rito nas diversas situações. Aí vemos o apêndice, que propõe o rito da admissão à plena comunhão da Igreja Católica para aqueles que já foram validamente batizados. Qual a estrutura do rito da iniciação cristã? Seguindo as orientações do Concílio Vaticano II, o rito optou por uma iniciação cristã inspirada na experiência catecumenal, como eu dizia, sobretudo do século III ao V. Propõe um itinerário com o objetivo de despertar a fé do novo simpatizante, que vai depois aprofundada por meio de uma forma integral sobre a vida cristã. E no término desse tempo, a iniciação sacramental vem ser o coroamento, porque conduz o novo crente à participação do mistério pascal de Cristo, que o integra na comunhão da Igreja. O caminho prevê 4 tempos ou períodos, têmpora, que chamamos, intervalados por 3 etapas, grados, e cada tempo é um período de procura e descobertas, escuta da palavra, experiência litúrgica, oração e empenho de conversão. Então, aqui são os elementos mais introdutórios no que diz respeito a essa visão geral da sua estrutura, da estrutura do rito, né? Agora aqui já gostaria de apresentar os traços característicos de cada tempo e etapa. Aquilo que nos diz o Rica, né? Nos apresenta. Então, vocês poderão ver que existe o primeiro tempo ou pré-catecumenato. O que seria isto? Seria o período de procura, descobertas, uma duração não determinada, caracterizado primeiramente por uma evangelização dirigida ao pré-catecúmeno. Número 10, vocês verão falar da evangelização levada a cabo com o auxílio de Deus. Nascem a fé e a conversão inicial, pelas quais cada um se sente chamado a afastar-se do pecado e inclinado a abraçar o mistério da divina caridade. Todo o tempo do pré-catecumenato se destina a esta evangelização, a fim de que amadureça com sinceridade o desejo de seguir a Cristo e de pedir o batismo. Os candidatos chamados simpatizantes são sustentados pela oração do povo de Deus e por meio de encontros com as famílias e as comunidades cristãs. Então, esse é o primeiro tempo, ou pré-catecumenato, que eu estou aqui falando. Nesta primeira fase, cada candidato é acompanhado por um responsável que o conhece, pode testemunhar sua fé e dizer algo da sua intenção. No número 16, lemos o papel dos pastores que, com a ajuda dos que seriam, entre aspas, os garantes, né? Aqueles que acompanham os mestres, dos catequistas e diáconos, que julgam a idoneidade do candidato para o ingresso na ordem dos catecúmenos. Aqui notamos o ingresso oficial por meio de um rito de admissão. O momento culminante é quando o celebrante faz o sinal da cruz sobre a fronte do candidato, que conclui geralmente com a entrega dos evangelhos, a oração pelos catecúmenos e a despedida. No número 17, lemos: depois da celebração do rito, registra em devido tempo, no livro próprio, os nomes dos catecúmenos. E no número 18, a partir deste momento, os catecúmenos que a Mãe Igreja agora trata como seus, com todo o amor e carinho, e que a ela ficam ligados, passam a fazer parte da casa de Cristo. Da Igreja recebem o alimento da Palavra de Deus e os auxílios da liturgia. A partir desse momento, são considerados cristãos
mesmo que de modo imperfeito e pertencentes à igreja. O segundo tempo ou catecumenato, período que se dá por 1 ano ou mais, consagrado à catequese e aos ritos a ela anexos. A catequese, adaptada ao ano litúrgico, é baseada em celebrações da palavra, dada por sacerdotes, diáconos ou catequistas e outros leigos. Leva os candidatos a uma conveniente instrução sobre os dogmas e preceitos e a um conhecimento íntimo dos mistérios da salvação que desejam aplicar à sua vida. Vocês recordam na patrística os documentos que vimos, a Didaqué, a tradição apostólica que mencionava sobre essa instrução, sobre a doutrina, os dogmas e preceitos, né? As celebrações rituais que marcam esse tempo do catecumenato são as celebrações da palavra, os exorcismos e as bênçãos. A comunidade eclesial tem papel ativo nestas celebrações. Quando se alcança um suficiente conhecimento da doutrina cristã e a conversão da mentalidade e do modo de vida, os catecúmenos idôneos alcançam a segunda etapa com o rito da eleição, celebrado no primeiro domingo da Quaresma. A celebração presidida pelo bispo ou por um delegado, depois da liturgia da palavra, se tem lugar a apresentação dos candidatos, a confirmação da sua admissão, a inscrição do nome, a oração sobre os eleitos e a despedida deles. Assim concluo sobre o RICA, esta parte primeira.